E o que você vai ensinar pra gente? Então, eu vou ensinar, na verdade, uma peça bastante prática de fazer e extremamente útil, que é um porta-cartões, na verdade, tá? De crédito. Ah, que legal. Tá? Então é bom pra você levar na bolsa. Exato. Uma boa lembrancinha também pro pessoal, extremamente, né? É uma coisa com custo baixo, né? Então, assim, uma lembrancinha, quem quiser fazer para venda. Certo. Então, e eu trabalho com cartonagem para fazer esse trabalho. Isso, exatamente. E aqui o que eu vou precisar, então? Então, na verdade, aqui eu vou utilizar o papel roller, tá? Que é um papel mais grosso, exatamente. O papel cartão para as partes internas, né? O papel craft para unir as partes, né? Então, assim, aí cola branca, régua, lápis e tudo mais. Então, para começar, o que eu tenho que fazer? Para o pessoal que está em casa, eu vou precisar de 2 partes de papel roller no tamanho 10 centímetros, tá? Por 8 centímetros. 10 por 8. Isso do papel roller, tá? E para a lombada, na verdade, ele tem que ter 1 centímetro por 8. Certo? Então, isso é para a nossa capa no papel roller. E eu já vou passar a medida do interno também, que daí o pessoal aí de casa já pode unir. O que eu faço? Toda vez que eu faço uma peça, um bloco, um caderno, eu sempre vou reduzir meio. Então, se o nosso aqui tem 10 por 8, então vai ficar 9,5 por 7,5. Ok, você tira sempre meio centímetro na parte interna. Isso, exatamente. Tá? E na lombada, eu mantenho 1 centímetro por 7,5. Tá? Então, vamos começar a peça. Aqui eu vou pegar o meu craft, vou vir com a minha cola branca, tá? Venho, espalho a cola, bem espalhadinha, e vou colar no meu papel craft. Com a reguinha de cartonagem, que mede 3 milímetros, eu vou deixar a distância para colar a minha segunda peça, ó. Porque eu preciso unir, deixar todos, na verdade, uma peça única. Entendi, você vai juntar as 3 partes da cartonagem, do papel roller, numa única peça. Isso, exatamente, ó. Então, coloquei a reguinha de 3 milímetros no meio, vim e vou colar. Então, ele vai ficar essa distância. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, tá? A cartonagem, né, tirando algumas exceções, mas basicamente ela é uma sequência de repetições, né? Então, sempre que eu vou unir dessa forma. O que vai mudar são as distâncias, que às vezes eu posso usar 3 milímetros, outras 6 milímetros, tá? Então, uma vez bem coladinho, eu venho aqui e vou cortar o excesso. Poderia também utilizar aqui um estilete, uma base de corte para cortar, tá? Então, aquelas minhas 3 peças se tornaram uma só. Se tornaram uma, exatamente. Agora eu vou vir aqui com o meu rolinho de espuma, porque nessas partes maiores eu prefiro usar o rolinho de espuma. Eu venho e vou passando a minha cola. Tá? Espalho bem. Hoje nós estamos num dia friozinho em São Paulo, né? Isso. Mas a gente sofre muito no calor, porque quando a gente chega aqui, o início já secou. Você começa passando cola lá e de repente já secou a cola. Isso, por isso que eu uso o rolinho, porque ele é mais rápido. E com o pincel eu uso, na verdade, esse intervalinho aqui. Tá? Você tem que passar nesse intervalo. Tem que passar porque o tecido ele tem que colar ali. Porque se eu colar ele reto, o que vai acontecer? Quando secar e eu for dobrar, vai rasgar o meu tecido bem ali, porque ele não foi feito a junção. Perfeito. Então eu vou vir aqui com o meu tecido. Cortei o tecido um pouquinho maior, tá? Ó, colo só a primeira parte. E aí eu vou vir com a minha espátula, ó. Colo bem essa primeira parte e eu vou fazer a lombadinha, lembra? Né? Acabamos de falar dela, que é importante que tenha cola, então eu preciso colar ela bem. Venho, colo aqui novamente, ó, isso, e venho colando o restante. Tá? Então, isso, se observar aqui, ó, ela fica certinha. Então, é muito importante que a cola penetre aqui para que eu possa colar direitinho. Com a minha kitzinho de ferramentas para cartonagem, que é régua e fio de cabelo, eu vou marcar as quinas, tá? Aqui eu trouxe um giz, vamos usar uma caneta mais forte para aparecer.
Quem tiver em casa carretilha e base de corte, também pode usar, tá? Tá. Aqui ela já tá quase na distância, então eu venho aqui e vou cortar estas quinas. Já vou adiantar que o mesmo passo que nós fizemos, que nós estamos fazendo, na verdade, nesta parte externa, você vai fazer aí na sua parte interna, tá? É o mesmo processo. A mesma coisa de unir as peças, o mesmo processo. Aqui eu passo cola, ó, e vou passar um pouquinho em cima do tecido, tá? E venho com a minha espátula trazendo essa sobra de tecido para dentro, ó. É importante colar bem, se precisar vir com a mão, sem problemas, tá? Vem aqui e cola o cantinho também. Tecido com tecido. Por isso que eu passo cola aqui em cima. Entendi. Tá? A mesma coisa, venho, ó, espalho bem a minha cola, tá? Não diluir a cola, usar a cola sempre na íntegra, ó. Espalhar bem. Se a sua cola for de qualidade, você não vai ter problema. Não, é importante, né? Tudo que a gente faz no artesanato, eu sempre falo para as minhas alunas, falo, gente, tem coisas que não vale a pena a economia. Exato. Então, por exemplo, usar um tecido de boa qualidade, 100% algodão, usar uma ferramenta boa, né? Quando eu digo boa, por exemplo, não é marca. A tesoura, eu preciso de um bom corte. Eu não preciso de uma marca, eu preciso de um bom corte. Então, quando eu falo uma ferramenta boa, é nesse sentido, tá? Então, e que você reflete na qualidade do trabalho. Com certeza. Espalho aqui também. E agora eu vou colar os lados menores, ó. Tá? Colei o lado menor. Vem aqui e vai fazer a mesma coisa deste lado de cá. Tá? Então, a nossa parte externa está pronta. Aqui eu já trouxe a parte interna. Lembra que eu falei que é exatamente a mesma coisa? Só com meio centímetro menor. O que mudou aqui? Aqui eu fiz 2 marcações, tá? Coisa de fora para dentro, 2 centímetros, que é o quê? Onde eu vou colar o meu miolo, tá? Que é os plastiquinhos do cartão. Isso, eu furei com um agulhão, tá? Venho com a bailarina. Vou mostrar aqui pro pessoal, gente. Esse é o agulhão. Isso. E aí ela furou já. Isso, já furei. E aqui eu tenho uma bailarina, tá? Onde eu encaixei ela aqui e vou abrir. Isso. Ah, que fácil, né? É muito fácil. Por isso que eu falei, é uma peça útil e bem facinha de fazer, né? Ó. A gente sabe como tem cartão, né? Não só os de crédito, mas de saúde, de outras coisas também. Que são o mesmo tamanho, né? Então aqui vale ela tá difícil de abrir, ó. Eu venho e peço uma ajudinha do agulhão. Então, abro, tá? Certo. Uma vez que eu abri, eu vou vir, na verdade, e fazer a parte de colagem final, tá? Então, o que eu vou fazer? Venho aqui, vou passar cola na peça toda. Ó. Venho, passo cola na peça toda e vou centralizar aqui, tá? Obedecendo as lombadinhas, certo? Para elas ficarem juntinhas. Isso, fiz isso. Eu vou encher minha peça todinha de fita crepe, uma do ladinho da outra. Isso é para quê? Tá? Isso é para auxiliar na secagem, tá? E essa peça, o ideal é ela ficar com essa fita crepe por aproximadamente 3 horas, tá? Pra gente ter certeza que ela tá bem coladinha. Então, aí de casa, vocês vão fazer uma do ladinho da outra em toda a peça. Certo. E para fazer um charminho final na peça, você pode pôr uma plaquinha, um adereço. Aqui eu escolhi uma florzinha, onde eu vou vir com a cola de silicone. Certo. Pode ser a cola quente, quem não tem a cola de silicone. Vai passar a cola aqui e vai colar no seu porta-cartão.
tá? Já tá pronto. Vai segurar e tá prontinha a peça. Olha que linda, gente. Ela vai ficar assim, ó. Depois que você tirar as fitas crepes que você colocou na sua peça, ela vai ficar desse jeito e um belo presente ainda com a sua cara, né? É verdade, com certeza. Catiane, adorei a dica de hoje. Você faz outros trabalhos. Quem quiser saber outras informações, você falou de curso também. Isso, eu dou cursos aqui em São Paulo, né? Meus telefones são 4102-1270 e o 981628232 vivo. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode acessar o Facebook, www.facebook.com.br. Certo, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui ao Vida Plena sempre. Muito obrigada. Bom, lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 0300 10 07 940 ou então mande o seu recado para vidaplena@boavontade.com.